abençoado, eu digo Abba Pai, glória a Deus por sua vida. Sejam todos bem-vindos nesta manhã de honra, bênçãos, glórias e vitórias. E um abraço gigante para esse nosso Brasil e a nossa eterna e querida e amada cidade de São Paulo. Amém? Eu digo glória a Deus por vossas vidas. E hoje nós daremos continuidade no tema 12D. Cristo não voltará. Mas antes, eu quero chamar a sua atenção. Alô, você que quer fazer escatologia em Apocalipse e no profeta Daniel, meu irmão, eu quero dizer para você que não tem como, querido. Deixa eu te explicar uma coisa. Tudo o que os profetas profetizaram acerca de Cristo, a começar por Moisés, foi encerrado, confirmado em Cristo Jesus. E depois que ele foi crucificado, não há mais nenhuma profecia para se cumprir. Aí os ditos escatologistas, os estudiosos da escatologia, querem vir conversar comigo acerca do livro de Apocalipse. Não dá. O livro de Apocalipse foi escrito aproximadamente 50 anos após a ressurreição do Senhor. E tudo o que João relatou em Apocalipse aconteceu no período da crucificação de Cristo. Mas isto é um outro assunto, até porque eu quero falar também sobre algumas errôneas interpretações de Apocalipse, que o sistema religioso também tem o hábito de querer ensinar para as pessoas erroneamente. Então, queridos, é o seguinte: não adianta querer vir e me chamar de herege. Olha, Jesus no seu tempo foi chamado de herege também. O apóstolo Paulo no seu tempo foi chamado de herege também. E nós estamos aqui até hoje para isso. Pregar o que Jesus explicou, pregar o que Paulo ensinou e criar discípulos destas pessoas para que possamos falar da palavra pura, verdadeira, da graça e do reino. Já falei demais? Vamos para o apostolado de hoje, a quarta evidência de que Cristo não voltará. A quarta evidência é que Jesus deixou muito claro. Ele disse: não passará esta geração até que tudo se cumpra, abençoados. Olha aí! Eu quero saber agora como é que vocês vão lidar com essa situação. Jesus estava falando para a geração do século 21 ou para a geração do começo do século? Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Você sabia que na época de Cristo na Terra, a população mundial não ultrapassava 350 milhões de pessoas no globo terrestre? Você sabia disso? Aqui também tem um pouco de cultura, tem um pouco de história para você. Hoje, no século 21, a população mundial já alcançou 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Por que você está falando isso, pregador? Porque Jesus, ele contextualizou os seus ensinos e a sua pregação para o povo da sua época e para a nação de Israel. Só que as pessoas querem trazer para si aquilo que não lhe pertence. Eu vi numa postagem o irmão dizer o seguinte: que quando o correio passa e põe uma carta na casa do vizinho, se eu for pegar a carta que pertence ao vizinho, é um roubo e é um furto. Isto é um crime. E ele está certo. Eu não posso pegar aquilo que Jesus falou para os judeus, aquilo que ele prometeu para os seus 12 discípulos, depois para os seus 500 discípulos. Eu não posso pegar aquilo que era para eles e transliterar para o século 21. Alô? Não pode e está errado. Mas vamos lá. Na nossa última fala, então, Jesus teve aquele encontro. Se você pegar o apostolado de ontem, ele teve um encontro com Cleófas e possivelmente com Lucas quando estavam a caminho de Emaús. E depois que Jesus desapareceu diante deles, ficou um hiato de 7, 8 dias em que ninguém soube de onde Jesus estava. Porém, Jesus havia dado uma ordem para os seus discípulos saírem de Jerusalém e caminharem até a Galiléia. Eu já disse isso para você, algo aí em torno de 140 quilômetros, a distância mais ou menos. E quando eles chegam lá,
eles têm um encontro com o Senhor Deus. Nós temos que entender o seguinte, que esse tempo que Jesus ficou sem a história registrar onde ele estava, se nós pegarmos os relatos de Paulo e os relatos de Pedro, ele estava fazendo uma obra espiritual, levando o cativo cativeiro, ou seja, descendo, justificando. Pedro diz em 1 Pedro 3 que ele estava pregando para os mortos, né, e para os espíritos em prisão, e também aqui Paulo falando que ele subiu e levou o cativo cativeiro, senão aquele que desceu aos mais profundos da terra. Os discípulos, ao verem Jesus, eles ficaram com dúvida. Será que é isso mesmo? Jesus ressuscitou? Eu não acredito não, deve ser uma fábula. Esse cara deve estar contando uma história. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Ou nós vivemos a fé de fato como ela é, ou nós vamos parar aqui no meio do caminho. Mateus capítulo 28, verso 17 diz o seguinte: quando os discípulos viram Jesus, o adoraram, porém alguns ainda ficaram em dúvida se de fato era Jesus ou não. Por que eles ficaram em dúvida? Porque Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Aquela imagem do carpinteiro, do filho de José, do filho de Maria, o homem das mãos furadas, o homem que estava com a testa furada, recebeu um renovo espiritual. Ou seja, não estava mais com um corpo com as falhas humanas, mas estava com um corpo glorificado. Então ficou difícil para as pessoas comuns reconhecer uma pessoa que agora está totalmente sobrenatural. Eles não pararam para entender que diante deles estava aquele que derrotou a morte e que, para a glória de Deus, hoje vive para todo sempre. Essa é a grande verdade. A excelsa glória de Deus estava diante deles ali, ressurreto. Não vai mais agora passar pela morte corrompida. Ele voltou do mundo dos mortos, foi ao cativeiro, levou aqueles que estavam cativos para a glória de Deus e depois retornou para os seus discípulos. Olha o entendimento aí, olha a revelação aí. Foi isso que aconteceu. Mateus 28, 18 diz o seguinte: chegando-se Jesus aos seus discípulos, falou-lhes: agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. É claro que essa palavra céu, ela entra num termo grego, uranos, ou uranos, que significa universo. É-me dado todo o poder no universo e também na terra. Então nós entendemos que agora ele deixa de ser o filho de Maria, ele deixa de ser o carpinteiro, ele deixa de ser o homem das mãos furadas, e agora ele se apossa com um corpo, sendo literalmente o próprio Deus. Eu havia dito para você acerca das profecias que falaram acerca da morte e também da exaltação de Cristo Jesus e do Messias. Isaías capítulo 53, verso 5, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós sabemos que na cruz ele se tornou maldito. Perdão aí, amados. Ele se tornou maldito, levando sobre si nossos pecados e as nossas injúrias e maldições. Verso 7: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro morto foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isso entra em confirmação com o que João fala. Quando João estava batizando para o arrependimento dos seus discípulos, Jesus foi à direção de João para cumprir a lei. João olha para os seus discípulos, aponta para Jesus e diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abba, Pai, e glória a Deus por isso. Não há mais pecado, não há mais condenação. Somos justificados porque Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Alô, vamos caminhar aí.
Versículo 9: deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça e nem houvesse mentiras em seus lábios. Ele é verdadeiro. Ele disse assim: olha, eu vou e voltarei para vós. Ele não disse eu vou e que voltaria para nós aqui no século XX. Eu vou e voltarei para vós, os discípulos, aqueles que estavam ali naquele momento comigo, porque essa seria a sua primeira vinda. E verso 11: ele verá o trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Será que aqui não está falando de Cristo Jesus? Será que aqui não está falando do Cordeiro de Deus? Será que aqui não está falando do Messias que tinha que padecer, que tinha que morrer, mas que também veria com exaltação o fruto do seu trabalho? Alô? Vamos aí, amados. Vamos aí. Para os irmãos que gostam de escatologia, Daniel também profetizou isso. Daniel capítulo 9, versos 25 e 26. Olha o que ele nos diz. Saiba e entenda. Verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 67 2 semanas transcorrerão. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será eliminado o Messias, e não será mais. O povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, a fim de que seja como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas todas as assolações. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando aqui de Tito, do general Tito, que invadiu Jerusalém entre o ano 69 e 70 da era cristã, da era comum, e acabou com tudo. Mas espera um pouquinho, daqui a pouco nós chegamos. As profecias de Cristo, para poder coadunar, para poder se ajustar ao que os profetas disseram. Jesus estava vendo a oferta da viúva. Foi isso que aconteceu. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 5 e versículo 6. Então está Jesus, os seus discípulos, eles estão no templo. A viúva está ali colocando a sua humilde oferta, naquele momento. E aí, na hora que eles estão saindo, os discípulos falavam com ele, né? Veja só a fala deles. Falavam alguns dos discípulos a respeito do templo, que estava muito bem ornado, de formosas pedras e dádivas. E então disse Jesus: quanto a estas coisas que vedes agora, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não será derrubada. Alô? Jesus predisse isso. Irmãos, preste atenção nisso. Aproximadamente entre 40 e 50 anos antes de acontecer. Ele sabia que o templo de Jerusalém iria cair porque ele é Deus. Ele profetizou sobre a vida dos discípulos. Ninguém entendeu nada. Mas do que é que Jesus estava falando? Essa profecia de Cristo cumpriu-se, como eu te falei, entre os anos 69 e 70 da Era Comum, quando o general Tito vem de Roma, invade Jerusalém e faz, irmãos, um estrago. Tito, ele mata mulheres, ele mata crianças, ele mata jovens, adolescentes, anciãos, senhoras, e ele entra com o seu cavalo no templo e mata todos os sacerdotes do templo que se levantaram para proteger o templo de pedra, que ainda hoje os homens têm o hábito de querer proteger, de investir muito mais nas pedras do que nas pessoas. Alô? Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Abba, Pai!
precisamos ter esse entendimento e precisamos proclamar estas verdades. Irmãos, diz que Tito colocou fogo no templo. Diz que foi tanto sangue que jorrava, que descia pela escadaria do templo, sangues como se fossem rios de tanta carnificina que houve ali. Ele colocou fogo em toda a área do templo. Jerusalém ficou sitiada. E aí, coube-se mais uma outra profecia de Cristo. Preste bem atenção nisso. Mateus 27, versículo 24 e 25, diz o seguinte: então Pilatos, vendo que nada conseguia, que Pilatos queria libertar Jesus de ser crucificado. Antes, pelo contrário, o tumulto crescia. Ele pediu água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade agora é vossa. Ao que todo o povo respondeu: o sangue deste homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Alô? Esse sangue caiu ou não? No ano 70, Tito foi lá e fez-se cumprir o pedido de mais uma profecia de Cristo. Não só caiu o sangue de Cristo sobre a vida destes e de seus familiares, como de toda Israel e de toda Jerusalém. Lucas capítulo 21, versículo 31 e 33. Olha o que eles dizem aqui. Assim também, palavras de Jesus: quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo, que não passará esta geração. Alô? Não é a nossa geração, não é a sua geração. Alô, você que estuda escatologia, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, como é que você quer trazer para o século 21 uma profecia que foi realizada e concluída no primeiro século? Não dá, não pode. Abençoado, está errado. Isso tinha que acontecer porque agora Jesus, ele não é mais o filho de Maria. Eu já disse isso para você. Ele não é mais o carpinteiro, não. Paulo nos ensina a olhar para ele agora não como Jesus de Nazaré, não como filho de Davi, não como cordeiro e muito menos como leão. Ele não é leão da tribo de Judá mais. Ele não é mais o cordeiro, não. Ele não é mais filho de Davi, não é. Ele não é mais Jesus Nazareno, ele não é mais o Galileu. Senhor, então quem ele é? Ele é Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Paulo ensina agora que ele absolutamente tomou posse de toda a verdade de João, capítulo 1, verso 1. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, o Todo-Poderoso. Abba, Pai, e glória a Deus. Só que o sistema religioso é muito religioso. Ele não quer que ninguém seja livre das suas garras pérfidas. Mas não terminei não. Olha o que Jesus continua dizendo: em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deixa eu falar uma coisa para você. Os céus e as terras, o céu e a terra já se passaram. Alô, vamos acordar, já se foi essa época. E as palavras do Senhor já foram concluídas, porque todas elas aconteceram. É evidente. Por favor, se tiver alguém para poder contradizer, eu estou aqui aberto. É só ligar para mim. Meu DDD é 11 98275 5352. E não termina aí não. Você pode comparar essa passagem com com Mateus 24, 1 e 2, com Marcos 13, 1 e 2. E é assim, essa é a verdade. Vamos lá para os relatos de Mateus. Conclui aqui comigo. Não sai não, conclui aí comigo. Capítulo 10, verso 23, abençoados. O povo está ficando louco. Estão nos chamando de herege. Falam que nós não estudamos a Bíblia. Mas mal sabem eles que nós não estamos mais presos no sistema da religião.
Mateus 10, 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o quê? O Filho do Homem. Irmãos, isso é muito sério. Porque aqui não se trata de uma fuga de pessoas covardes. Não é isso. O Senhor está falando o seguinte: vão embora, continue pregando. Não é para pregar mais aqui, porque agora vocês vão ter que pregar em outra cidade. E vocês não vão alcançar outras cidades fora de Israel antes que eu retorne. E o Senhor retornou. Por isso que o povo saiu de Jerusalém e andou 140 quilômetros para poder encontrar com Jesus, porque essas coisas estavam prestes a acontecer. O povo já estava com medo por causa da ressurreição de Cristo, porque os judeus já estavam perseguindo os cristãos. Eu disse os soldados de Roma, eu disse o próprio povo judeu. A coisa muito séria. Uma outra coisa, Jesus se manifestou aos seus discípulos. Vamos guardar isso aí. Jesus se manifestou aos seus discípulos. Em Lucas capítulo 24, verso 30, Jesus ele jantou, ele fez uma merenda com Cleófas e com Lucas. É verdade. Com Pedro e os demais, você vai ver lá em Lucas capítulo 24, verso 41 e 43. Olha o que diz lá. Não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes, Jesus falando: tendes alguma coisa para que eu possa comer? E então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E Jesus tomou e comeu diante deles. Alô? Ele voltou? Era um fantasma ou um ectoplasma? Não estão convencidos ainda? Muito bem, vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os encerrados. Hoje nós vamos encerrar aqui. Olha o que o apóstolo Paulo fala, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 8. Ele diz assim: porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu te provei isso na velha aliança, nos profetas e também no novo pacto. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e olha só, foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas algum deles dorme. E depois disto foi visto por Tiago e por todos os apóstolos. E por derradeiro apareceu também a mim como um abortivo. O que nós trouxemos hoje para você? Nós trouxemos a quarta evidência, ainda faltam 3, a quarta evidência de que Cristo não precisará voltar mais, porque a promessa dele foi resguardada somente para o seu povo fisicamente. As pessoas falam assim, mas a Bíblia diz que todo olho verá. Calma, nós vamos chegar lá, vamos devagarzinho, porque eu vou te explicar o que é que todo olho vai ver. As pessoas imaginam, é por causa disso que tem aí esses malucos da Terra plana. Não, a Terra é plana para poder ver Jesus voltar. Esquece isso daí. É por causa disso que muitos se enganam. Acham que Jesus vai vir do céu em uma nuvem e toda a Terra vai parar para poder ver. E eu vou te explicar ao pé das Escrituras Sagradas que não é bem assim. Ok? É isso aí, abençoados. Tome posse dessa verdade. Não fique confuso. Alguma dúvida? Entre em contato comigo. Já disse e repito, meu DDD é 11 aqui em São Paulo. Meu telefone 982755352. Outra coisa, visita lá o nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos. Outra coisa, visite nosso site www.graca.net.br. E a última coisa, meus irmãos, eu não vou mais responder aos ataques ofensivos. Me admira muito esses legalistas dizerem que tem Jesus na vida, mas usam palavras de baixo calão, uma falta de educação tremenda para com o povo de Deus. E dizem que são verdadeiros adoradores de Cristo. Isso aí está tudo errado.
Para mim, vocês são legalistas, continuam escravos e não receberam o entendimento e a iluminação do Evangelho da Graça. Ok? Eu estou aqui, não vou responder às suas grosserias, não vou apagar nenhuma postagem, não vou excluir ninguém, a não ser que você queira sair. E independentemente disso, nós continuaremos ministrando a palavra da verdade. Um beijo no coração de todos. Lembre-se, a graça precisa voar. Compartilhem os vídeos abençoados. Compartilhem os vídeos. Vamos levar entendimento, revelação e conhecimento a todos os irmãos que infelizmente ainda estão presos ao sistema religioso. Um beijo no coração, querendo Deus, amanhã estamos de volta. Fui, eu digo Abba Pai e glória a Deus por sua vida.